Assim como o sol nasce e traz luz para cada novo dia, a presença de Deus também se renova sobre a sua vida agora. Não é por acaso que você está aqui. A palavra diz em Jeremias 33:3: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Espírito Santo marcou esse encontro com você. Respira fundo, acalma seu coração. Hoje é um dia que o céu preparou para liberar direção, paz e resposta sobre sua vida. Vamos juntos entrar na presença de Deus agora. Sinta agora como a presença de Deus começa a envolver o seu coração. Não importa onde você está, sua casa, seu quarto, seu trabalho, o Espírito Santo está aí. A palavra de Deus diz no Salmo 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é o convite do céu para você nesta manhã. Hoje não é apenas mais um amanhecer. É uma oportunidade sagrada, uma chance de alinhar seu coração com os céus, de receber uma palavra viva, uma direção divina e de ouvir Deus falar diretamente com você. Imagine agora, como se uma luz suave do céu estivesse descendo sobre a sua vida. Uma luz que não traz peso, não traz medo, traz paz, esperança, renovo. Porque Deus conhece cada detalhe do seu caminho. Ele sabe das suas orações silenciosas, dos desejos mais profundos que você carrega na sua alma. E Ele está pronto para te responder. Sabe, existem momentos na vida que não são sobre falar muito, mas sim sobre silenciar tudo ao redor, para ouvir aquilo que só Deus pode revelar. E é exatamente isso que Ele quer fazer com você hoje. Então, abre teu coração, se permita viver esse momento, porque algo sobrenatural está prestes a acontecer na sua vida. Deus está te chamando. Ele quer falar com você. Vamos orar juntos agora. Mas antes, escreve aqui nos comentários: fala comigo, Senhor. Isso é fé, é aliança. Tem oração nova aqui todos os dias, feita com muito cuidado para fortalecer sua fé logo cedo. Clica para se inscrever agora. Não perca a chance de começar cada manhã com Deus falando ao seu coração. Fecha seus olhos por alguns segundos, respira fundo e apenas sinta. Sinta que este não é um momento qualquer. Este não é um vídeo qualquer. É um encontro divino preparado nos céus, especialmente para você. A palavra de Deus nos ensina que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações 3:22-23. E essa não é só uma frase bonita. É uma realidade espiritual, uma promessa viva, uma direção divina para a sua vida. Talvez você tenha acordado hoje com pensamentos acelerados, com perguntas, com aquela inquietação na alma. E sabe o que Deus está dizendo para você agora? Aquieta o teu coração. Eu estou aqui. Essa oração da manhã não é só uma prece qualquer. É um alinhamento espiritual. É um portal que se abre entre o céu e a terra, onde você e Deus se encontram. Aqui não tem intermediário, é você e o Pai. Então, se posiciona espiritualmente agora. Permita que a sua alma ouça, que seu espírito absorva, que seu coração sinta. Deus, nosso Pai amado, Criador dos céus e da terra, neste momento nós nos colocamos na Tua presença. Sim, Senhor, nesta oração da manhã, queremos mais do que palavras. Queremos a Tua voz. Queremos sentir a Tua direção divina para este dia, para este tempo, para nossas decisões, nossos passos, nossos pensamentos. Espírito Santo, entra agora nesse ambiente. Entra nessa casa, nesse quarto, nesse escritório, nesse carro. Entra onde essa pessoa está agora. Porque sabemos que quando a Tua presença entra, tudo muda. Que toda ansiedade perca a força. Que todo medo perca o domínio. Que todo o peso que estava sobre esse coração agora seja quebrado, dissipado, lançado por terra, em nome de Jesus. Senhor, Tu és o Deus que conhece cada detalhe. Tu conheces as lágrimas que ninguém viu, os pensamentos que ninguém ouviu, os pedidos que nunca foram falados. Tu conheces aquilo que está escondido até de nós mesmos. Por isso, nesta oração da manhã, nós clamamos:
Fala conosco, Senhor. Fala de forma clara, fala de forma profunda. Que a tua voz ecoe dentro da nossa alma como um rio de águas vivas, trazendo direção, paz, refrigério, esperança, força, restauração, consolo e promessa de Deus renovada. Pai, que hoje seja um dia de respostas, que hoje seja um dia de portas abertas, que hoje seja um dia onde o Teu Espírito Santo conduza cada decisão, cada passo, cada pensamento, que cada distração espiritual caia por terra, que cada seta de confusão, de desânimo, de tristeza seja quebrada agora. Nós declaramos, em nome de Jesus, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Declaramos que toda palavra contrária, toda mentira do inimigo, todo pensamento de derrota, de fracasso, de medo, não tem mais espaço no nosso espírito. Porque hoje escolhemos viver debaixo da Tua promessa, debaixo da Tua voz, debaixo da Tua direção divina. Espírito Santo, sopra agora sobre esse lar, sopra sobre esse coração, sopra sobre essa mente. Traz clareza, traz visão espiritual, traz entendimento dos Teus caminhos, abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais, que possamos discernir, perceber, sentir a Tua voz. Que possamos, como Samuel, dizer hoje, fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Senhor, traz paz onde há angústia, traz direção onde há confusão, traz segurança onde há incerteza. E nós Te agradecemos, porque sabemos que quando oramos, quando buscamos, o céu se move, nada fica igual. As estruturas do invisível se alinham, as respostas chegam, as bênçãos se manifestam. Pai, eu oro agora por essa pessoa que me ouve. Talvez ela esteja passando por desafios que parecem maiores do que ela mesma. Talvez esteja carregando pesos que não consegue mais suportar. Talvez esteja lutando batalhas que ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, o Senhor sabe, o Senhor vê, o Senhor se importa e o Senhor está aqui. Por isso, Deus, nesta oração da manhã, libera sobre essa vida a direção divina. Abre portas que ninguém pode fechar. Fecha portas que ninguém pode abrir e, principalmente, abre os céus sobre esse lar. Que os Teus anjos estejam acampados ao redor. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso consolo, nosso guia, nosso amigo mais próximo, nosso companheiro diário. Nos ensina, Pai, a ouvir Tua voz em meio ao barulho da vida. Nos ensina a discernir quando é o Senhor falando, quando é nosso próprio pensamento e quando é o inimigo tentando nos confundir. Queremos Te ouvir, queremos ser guiados pela Tua mão. Queremos viver segundo a Tua vontade, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Sabemos que quem anda segundo o Teu conselho jamais anda perdido, jamais anda sozinho, jamais anda confuso. Espírito Santo, toca agora cada célula desse corpo. Traz cura onde há dor, cura física, cura emocional, cura espiritual. Se há enfermidade, que ela caia por terra agora. Se há cansaço, que ele se transforme em força. Se há desânimo, que se transforme em ânimo renovado. Se há tristeza, que ela se transforme em alegria do Espírito. Nos cobre, Senhor, com o Teu sangue. Cobre nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos projetos, nossos sonhos, nossos passos. Que nada fora do Teu propósito se levante contra nós. Que hoje seja um dia de paz, de bênção, de respostas, de testemunhos. Pai, eu oro agora para que essa pessoa sinta de forma real a Tua presença invadindo esse lugar. Que ela sinta um calor suave, um abraço invisível, uma paz que ela não consegue explicar, mas que toma conta do coração. Que ela entenda agora que não está sozinha, que nunca esteve, que o Senhor sempre esteve ali, em cada detalhe, em cada lágrima, em cada vitória, em cada processo. Nós Te agradecemos, Deus, porque sabemos que essa oração da manhã já subiu como incenso suave até o Teu trono. Sabemos que o céu se move quando um filho Te busca com sinceridade.
Sabemos que o teu Espírito Santo age, transforma, fortalece, direciona e renova. Por isso declaramos: esse dia já está abençoado, essa casa já está protegida, esse coração já está fortalecido, esse caminho já está iluminado. E saímos desse momento certos de que não caminhamos sozinhos. O Senhor vai adiante, o Senhor prepara o caminho, o Senhor endireita as veredas. E a nossa declaração, a nossa oração, a nossa certeza hoje é: fala comigo, Senhor, porque eu estou ouvindo. Amém. Agora, respira fundo, sente, percebe, porque algo sobrenatural acabou de acontecer na sua vida. Talvez você não consiga explicar em palavras, mas sabe, você sente uma paz diferente, uma leveza na alma, uma certeza de que Deus te ouviu. Escreve o seu amém aqui nos comentários. Esse gesto é como levantar as mãos para o céu e dizer: eu recebi essa palavra. E aproveita para colocar o nome de alguém que você ama. Vamos apresentar essa vida a Deus juntos, nessa manhã de fé. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal e ativa as notificações, porque orações como essa são alimento para a sua alma, para a sua vida, para a sua caminhada. Esse é só o começo. Agora, eu vou te contar uma história poderosa, uma história bíblica que vai abrir ainda mais os teus olhos espirituais. Fica comigo. Agora que você orou, abriu o seu espírito e alinhou o seu coração ao céu. Respira fundo, porque o que eu vou te contar agora não é apenas uma história da Bíblia. É uma chave espiritual. É uma revelação que pode desbloquear aquilo que talvez você esteja esperando há muito tempo. Talvez você já tenha sentido isso, aquele momento em que parece que Deus está em silêncio, que você ora, busca, clama e não entende muito bem o que está acontecendo. Mas sabe, nem sempre o silêncio de Deus é ausência. Muitas vezes, o silêncio de Deus é preparação. E é exatamente sobre isso que a história de Samuel nos ensina. A Bíblia nos conta, no livro de 1 Samuel, capítulo 3, que naqueles dias a voz de Deus era rara. As visões não eram frequentes. O povo vivia momentos de escuridão espiritual. Parece muito com o que às vezes sentimos hoje, não é? As pessoas estavam tão distraídas, tão distantes de Deus, que ouvir a voz do Senhor se tornou algo raro. Mas Deus nunca deixou de falar. Ali, naquele contexto, havia um menino, Samuel. Um menino entregue pela sua mãe, Ana, como voto de gratidão ao Senhor. Um menino que cresceu no templo, aprendendo, servindo, olhando os rituais, ajudando no que podia. Samuel dormia perto da Arca da Aliança, o lugar que simbolizava a própria presença de Deus. E de repente, na calada da noite, uma voz ecoa: Samuel, Samuel! Ele se levanta correndo, achando que era Eli, o sacerdote, quem o chamava. Vai até ele e diz: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli responde: eu não te chamei, volta a deitar. Samuel volta. E pela segunda vez, a voz ecoa: Samuel, Samuel. De novo ele vai até Eli, e Eli responde: eu não te chamei, meu filho, volta a deitar. Na terceira vez, algo muda. Eli percebe que aquele chamado não era humano, era divino. Então, ele orienta Samuel: se você ouvir de novo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E assim aconteceu. Na quarta vez, a voz chama: Samuel, Samuel. E o menino, já preparado, responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E naquele momento, Deus começa a revelar coisas grandiosas, coisas que mudariam não só a vida de Samuel, mas a história de toda uma nação. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, com todo amor e temor. Será que Deus também não tem te chamado? Será que essas inquietações que você sente, essas situações que acontecem ao seu redor, essa vontade que brota no seu coração de buscar mais, de entender mais, de se alinhar espiritualmente, será que isso não é Deus te chamando, assim como chamou Samuel?
Percebe como Deus trabalha? Samuel estava no templo, ele estava perto da presença, ele estava no lugar certo, na hora certa, mas ainda não sabia discernir a voz de Deus. Talvez você também esteja assim. Você busca, você ora, você lê, você quer, mas ainda não sabe exatamente como discernir quando é Deus falando. E olha que coisa linda! Deus não desistiu de Samuel. Ele chamou 1, 2, 3, 4 vezes. Isso mostra que Deus é insistente quando ama. Ele não desiste de você. Ele não te abandona no meio da caminhada. Ele continua chamando até que você perceba, até que você responda, até que você diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E sabe o que é mais poderoso nessa história? A partir do momento em que Samuel aprendeu a ouvir, sua vida nunca mais foi a mesma. A Bíblia diz que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Tudo que ele declarava, Deus confirmava. Isso é direção divina. Isso é andar alinhado com a promessa de Deus. Isso é viver debaixo de um céu aberto. Você consegue imaginar o que seria viver assim? Acordar pela manhã, fazer sua oração da manhã e, em vez de sentir peso, angústia, dúvida, sentir clareza, sentir o Espírito Santo guiando você, sentir que a promessa de Deus está se cumprindo no seu dia, nos seus passos, nas suas decisões. Percebe como isso não é algo distante? Não é coisa de profeta do passado. Não é coisa só de personagem bíblico. É para mim, é para você. É para quem se posiciona, para quem decide, para quem diz com fé: fala comigo, Senhor, eu quero te ouvir. Mas deixa eu te contar um detalhe que poucos percebem nessa história. Samuel estava dormindo perto da arca. Isso simboliza intimidade, simboliza proximidade com a presença. Isso significa que quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca, quanto mais você faz da oração da manhã um hábito, uma prática espiritual, mais sensível você se torna à voz de Deus. E aqui eu te entrego uma chave espiritual muito forte. Deus não costuma gritar. Ele sussurra, porque quem ama chega perto para falar. Por isso, talvez você esteja esperando um sinal gigante, algo sobrenatural, algo que quebre tudo ao seu redor. Mas Deus está te dizendo hoje: eu estou no sussurro, eu estou na paz, eu estou nesse desejo que você sente agora de estar mais perto de mim. Isso é o Espírito Santo te tocando. Isso é a voz de Deus te chamando para mais. Sabe, muitas vezes queremos ouvir Deus nas grandes coisas, mas Ele começa falando nas pequenas, no silêncio da manhã, no versículo que aparece do nada, na palavra de um amigo, nessa oração que você está ouvindo agora. Isso não é acaso, é direção divina. É Deus desenhando os detalhes do seu caminho, como quem borda, ponto por ponto, a promessa de Deus na sua história. Então, meu irmão, minha irmã, olha para dentro agora, fecha seus olhos se puder, e percebe, há uma voz chamando você. Uma voz que não é minha, uma voz que não vem desse vídeo, é a voz do Espírito Santo. Ela te chama para uma vida de alinhamento, de entrega, de confiança, de dependência total. E sabe, quem aprende a ouvir Deus não vive mais perdido, não vive mais ansioso, nem tomado pelo medo. Porque quem tem direção divina tem paz. Quem tem promessa de Deus tem esperança. Quem ouve Deus falar, caminha seguro, mesmo quando os ventos sopram forte. Então, agora é sua vez. Sua vez de fazer como Samuel. Sua vez de responder ao chamado. Sua vez de dizer do fundo da sua alma: fala, Senhor, o teu servo ouve. Respira, sente, percebe. Algo já está se movendo dentro de você. E antes de seguir, faz uma coisa para selar isso no mundo espiritual. Clica no like agora. Isso ajuda essa oração a alcançar quem mais precisa ouvir a palavra de Deus hoje. Assim como está escrito em Isaías 55:11, a palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia. Cada curtida é um ato de fé que espalha a esperança. Então,
Agora que você já entendeu pela história de Samuel que Deus fala, a grande pergunta que ecoa na sua alma é: mas como eu posso ouvir a voz de Deus no meu dia a dia? E essa pergunta é mais comum do que você imagina. Na verdade, ela não é só uma dúvida. Ela é um anseio da alma. Ela é aquele clamor silencioso que muita gente carrega. Fala comigo, Senhor, me mostra, me dá uma direção. E sabe, Deus quer que você ouça a voz dele. A direção divina não é algo reservado para pastores, profetas, líderes. Não. A direção divina, a promessa de Deus, é para todos os filhos e filhas que se colocam na presença, que buscam, que desejam viver alinhados ao coração do Pai. E talvez você nunca tenha ouvido isso dessa forma, mas hoje o Espírito Santo quer te ensinar, te revelar, te ativar espiritualmente, para que ouvir a voz de Deus se torne algo natural na sua caminhada. Deixa eu te contar uma verdade poderosa. Deus sempre fala, sempre. O problema nunca foi Deus estar em silêncio. O problema muitas vezes é que estamos rodeados de barulho demais. O barulho das preocupações, o barulho da ansiedade, o barulho dos medos, o barulho das redes sociais, o barulho dos problemas. E sabe, ouvir Deus não é sobre Ele gritar, é sobre você silenciar. A Bíblia diz em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Percebe? Ovelha conhece a voz do pastor. Você não precisa se esforçar para criar algo na sua mente. Você só precisa aprender a reconhecer aquilo que já está disponível espiritualmente. Então, como ouvir a voz de Deus na prática? Deixa eu te entregar agora 5 chaves espirituais que podem destravar essa realidade na sua vida. Primeira chave: Deus fala pela palavra. Esse é o canal mais seguro, mais claro, mais poderoso. A Bíblia é a voz escrita de Deus. E toda vez que você abre as Escrituras, não é só um livro, é Deus conversando com você. Sabe aquele dia que você abre a Bíblia, lê um versículo e parece que aquilo foi escrito só para você? Não é impressão, é Deus falando. Quando você lê textos como Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus está dizendo diretamente: filho, eu tenho planos para você. Eu te vejo, eu te cuido, eu te dirijo. Por isso, nunca subestime o poder da palavra. Se você quer ouvir Deus, começa criando um hábito de abrir a Bíblia todos os dias. Faz da leitura bíblica parte da sua oração da manhã. Faz disso um encontro diário com Deus. Segunda chave: Deus fala através da paz. Sim, a paz é uma linguagem do céu. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Sabe aquele momento em que você tem uma decisão para tomar? E quando você pensa em um caminho, sente aperto, desconforto, e quando pensa em outro, sente paz, leveza, clareza? Deus está falando. A paz é uma confirmação. Ela é como um selo do Espírito dizendo: vai, eu estou contigo. Terceira chave: Deus fala no Espírito, não no barulho da mente. Muitas pessoas ficam esperando ouvir Deus como uma voz audível, externa, forte. Mas a maioria das vezes, Deus fala dentro. É aquele pensamento que não sai, aquele incômodo santo, aquela convicção que você não sabe explicar, mas sabe que é Ele. Deus fala no íntimo, Ele sussurra ao coração. É como aquele vento suave que Elias ouviu, 1 Reis 19:12. E depois do fogo, um sussurro suave. Você não precisa de esforço sobrenatural para ouvir. Precisa de quietude, precisa de um coração disposto, sensível. Quarta chave: Deus usa pessoas, situações e sinais. Talvez você já tenha vivido isso e nem percebeu. A resposta veio na boca de alguém, na palavra de um amigo, no louvor que tocou na rádio, na pregação que apareceu do nada, ou até nessa oração da manhã que você está ouvindo agora.
Isso não é acaso, é direção divina. É Deus alinhando tudo para alcançar você. Quando estamos espiritualmente atentos, percebemos que Deus está em tudo, na natureza, na simplicidade, nos detalhes. Quinta chave: Deus fala através de sonhos e visões. Sim, Deus ainda fala assim. Joel 2:28 diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Sabe aquele sonho que ficou marcado? Aquela imagem que não sai da sua mente? Aquela impressão espiritual que volta e volta? Muitas vezes é Deus revelando algo. Agora, percebe uma coisa muito forte. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais claro fica discernir quando é Ele falando. Quando você cultiva a presença, quando você faz da oração da manhã um hábito, quando você lê a palavra, quando você ora, quando você louva, sua sensibilidade espiritual aumenta. E sabe, ouvir a voz de Deus não é sobre buscar um método, é sobre buscar relacionamento, não é sobre técnica, é sobre intimidade. O Espírito Santo não quer ser apenas alguém que você consulta em momentos difíceis. Ele quer ser teu melhor amigo, quer caminhar contigo, quer te guiar todos os dias. Imagina agora, como seria viver assim? Acordar, fazer sua oração da manhã e já sentir a presença, sentir que o céu te cobre, que o Espírito Santo te envolve, que você não está largado, solto, perdido, você está guiado, dirigido, protegido. É isso que Deus quer para você. Por isso, deixa eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus, que a partir de hoje, seus ouvidos espirituais sejam abertos. Que todo bloqueio, toda confusão, todo ruído espiritual, tudo que impedia você de ouvir a voz de Deus, caia por terra agora. Que você se torne sensível ao Espírito. Que você comece a perceber os sinais. Que você comece a entender os movimentos do céu. Que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Você não vai mais andar sem direção. Você não vai mais caminhar no escuro. A partir de hoje, a luz do Espírito Santo te guia. A direção divina é sua. A promessa de Deus se cumpre. A paz que excede todo entendimento te acompanha. E sabe, isso aqui não é o fim. Isso é só o começo de uma nova estação espiritual na sua vida. Porque agora que você aprendeu essas chaves espirituais, eu preciso te contar uma verdade ainda mais profunda. Existe uma chave escondida, uma revelação que poucas pessoas conhecem, mas que pode acelerar suas respostas, destravar milagres e alinhar sua vida completamente com os céus. E é sobre isso que vamos falar no próximo passo dessa jornada espiritual. Agora, faz uma coisa para selar isso no mundo espiritual. Escreve aqui nos comentários agora: eu tomo posse da palavra e confirme seu chamado. Fica comigo, porque o que vem a seguir vai mudar completamente sua maneira de se relacionar com Deus. Agora que você entende como Deus fala, que você recebeu as chaves espirituais, deixa eu te dizer algo muito sério, muito profundo e absolutamente transformador. Existe uma diferença enorme entre ouvir a voz de Deus e viver uma vida ativada na promessa de Deus. Sabe, muita gente até aprende a ouvir, até sente os sinais, até percebe Deus soprando no espírito, mas ainda vive aquém daquilo que poderia viver. Ainda não acessa o nível de favor, de milagre, de plenitude que Deus tem preparado. E sabe por quê? Porque falta uma coisa: declaração, posicionamento, ativação espiritual. Deus é um Deus de promessa, mas promessa só se torna realidade quando encontra um coração que crê, que toma posse, que se levanta e diz: eu recebo, eu tomo posse, eu ativo isso na minha vida. É por isso que a Bíblia, do início ao fim, está cheia de declarações. Deus criou o mundo, falando. Jesus curava, declarando. Os profetas mudavam destinos, profetizando. O céu opera no som da fé,
no som da voz que se levanta cheia de confiança, cheia de certeza. Então agora, nesse exato momento, eu quero te conduzir numa ativação espiritual. Quero liberar sobre você palavras que não são apenas bonitas, são decretos espirituais, são alinhamentos celestiais, porque hoje é dia de destravar sua vida no mundo espiritual. É dia de sair da estagnação, é dia de entrar na promessa, é dia de se alinhar completamente à direção divina. Respira fundo, fala no teu espírito, eu recebo. E agora, repete comigo, repete com fé, com entrega, com decisão. Declarações proféticas para ativar sua vida na promessa de Deus. Hoje, eu ativo na minha vida a direção divina. Hoje, eu tomo posse da promessa de Deus para mim e para minha casa. Nenhuma palavra contrária, nenhuma seta, nenhum levante do inimigo prevalece contra mim. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Minha mente, meu coração, meus pensamentos estão alinhados ao céu. Toda confusão espiritual cai por terra agora. Toda dúvida se transforma em fé. Toda angústia se transforma em paz. Toda porta que estava fechada, eu declaro aberta agora, segundo a vontade de Deus. Eu recebo clareza, discernimento, sabedoria do alto. Os meus passos são dirigidos pelo Senhor. A promessa de Deus está viva, ativa e se cumpre na minha história. Eu sou luz, eu sou sal, eu sou testemunho vivo da glória de Deus na terra. Espírito Santo, fala comigo, me guia, me direciona, me ensina os teus caminhos. Percebe? Algo começa a se mover aí dentro. Talvez você sinta um calor no peito. Talvez uma leveza. Talvez lágrimas escorram dos seus olhos agora. Isso é o Espírito Santo te tocando. Isso é ativação. E sabe, isso não é só emoção. Isso é realidade espiritual. Porque quando a tua boca se alinha com o teu espírito e ambos se alinham com a palavra de Deus, os céus se movem. A palavra diz em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, a partir de hoje, presta atenção no que você fala, nas declarações que você faz. Porque cada palavra que sai da tua boca ou abre portas espirituais, ou fecha, ou ativa promessas, ou trava processos. Por isso, declara vida, declara paz, declara cura, declara promessa, declara direção divina sobre você, sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre seu caminho. E agora, deixa eu te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido dessa forma. A tua vida espiritual, emocional, familiar, financeira, ministerial, tudo, absolutamente tudo, começa no invisível, começa no espiritual. Se você quer ver mudança no mundo natural, começa no espiritual. Se quer ver portas se abrindo, começa no altar. Se quer ver milagres acontecendo, começa na presença. Por isso, quando você faz da oração da manhã um hábito, quando você consagra os seus dias, quando você entrega cada passo nas mãos do Espírito Santo, você não vive mais na sorte, você não vive mais de qualquer jeito, você vive debaixo de direção divina. E isso é viver na promessa de Deus, isso é viver debaixo de céu aberto, isso é viver com paz na alma, mesmo quando o mundo está em caos. Percebe como isso muda tudo? Sabe? Talvez até aqui você tenha vivido com a sensação de que as coisas estão sempre fora do lugar, que sempre falta algo, que a vida é uma sequência de lutas e mais lutas. Mas hoje, Deus te trouxe até aqui para dizer: acabou o tempo da confusão, acabou o tempo do desânimo, acabou o tempo da espera sem entendimento. Agora é tempo de viver na promessa. É tempo de viver no alinhamento, é tempo de viver na minha direção. E sabe, não é sobre perfeição, não é sobre não errar nunca, é sobre dependência, é sobre ouvir, é sobre andar com Deus dia após dia, passo após passo, manhã após manhã. Por isso, toda vez que você acordar, antes de pegar no celular,
Antes de se preocupar com qualquer coisa, faz uma oração da manhã, faz uma entrega. Diz assim: Espírito Santo, fala comigo hoje, me guia, me mostra, me direciona. E aí, você vai começar a perceber que aquela reunião que parecia difícil fica leve. Aquela decisão que parecia impossível se clareia. Aquela situação que parecia sem saída, Deus te mostra um caminho, porque quem anda com Deus, quem vive debaixo de direção divina, nunca mais anda no escuro, nunca mais anda sozinho, nunca mais anda sem esperança. E agora, eu quero te conduzir a selar tudo isso no mundo espiritual. Faz uma última declaração aí comigo. Eu vivo debaixo da direção divina. Eu sou filho amado. Eu sou filha amada. Eu não aceito mais viver na confusão, na dúvida, no medo. A partir de hoje, eu tomo posse da promessa de Deus para minha vida. O Espírito Santo me guia, o Espírito Santo fala comigo e eu caminho seguro, seguro nas promessas do meu Pai. Sente isso, sente essa paz, sente esse alinhamento, sente esse amor do céu te cobrindo agora. E antes da gente seguir, faz uma coisa muito poderosa para selar isso no mundo espiritual. Digita aqui nos comentários: eu vivo debaixo da direção divina. Aproveita e deixa seu like, isso é muito importante para que o YouTube entregue essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir tudo isso. Agora, eu quero te conduzir em um momento profético ainda mais poderoso, para selar tudo isso com oração, com palavra e com uma ativação espiritual final que vai mudar sua caminhada a partir de hoje. Agora, respira fundo. Percebe como sua alma está diferente? É a presença de Deus. É o Espírito Santo te envolvendo. Porque quem ora, quem declara, quem ativa no Espírito, nunca mais é o mesmo. E eu quero te conduzir agora numa oração de selamento. Uma oração que fecha portas espirituais erradas e abre as portas certas, as portas que Deus já preparou para você. Oração. Pai amado, Deus de promessas, nós encerramos este momento declarando que tudo o que foi ativado, tudo o que foi liberado, tudo o que foi alinhado, está agora selado no nome de Jesus. Espírito Santo, sela essa vida, sela essa casa, sela esse coração. Que nenhuma seta, nenhuma distração, nenhum barulho do mundo apague o que foi plantado hoje aqui. Nós declaramos que essa pessoa vive debaixo da direção divina, que o favor do Senhor vai acompanhá-la onde ela estiver, que portas se abrem, que milagres se manifestam, que a paz invade, que a promessa de Deus se cumpre e que a partir de hoje ela nunca mais ande no escuro, nunca mais na dúvida, nunca mais perdida, mas guiada, acompanhada, abraçada, cercada pela mão poderosa do Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o céu já se moveu. E declaramos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, fica alguns segundos em silêncio. Fecha seus olhos, se puder, e sente. Apenas sente. Porque Deus não terminou aqui. Ele começou algo novo na sua vida. Compartilha nos comentários a frase que mais tocou seu coração hoje, ou escreve simplesmente: Deus falou comigo. É precioso ver como cada pessoa recebe essa mensagem de forma única. Se essa palavra trouxe paz ou direção para você, inscreva-se agora para continuar caminhando conosco todos os dias. E para seguir nesse momento com Deus, é só clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela. Tem mais presença, mais fé e mais resposta te esperando.